Sabe, as histórias mais importantes sobre saúde nem sempre começam com uma sirene ou num procedimento super complexo. Muitas vezes, elas começam com uma conversa, um olhar mais atento, uma conexão. E é sobre essa conexão que é tão fundamental que a gente vai falar hoje. Ok, vamos pensar um pouco sobre isso. Se alguém perguntasse onde o cuidado com a saúde começa, a maioria de nós ia pensar, sei lá, num consultório médico, talvez numa emergência. Mas e se o verdadeiro ponto de partida for muito mais próximo da gente? E se esse começo for na nossa própria rua, na nossa vizinhança? Pois é, a resposta muitas vezes está ali, caminhando pelas nossas comunidades, observando em silêncio e construindo a base para todo o resto do sistema de saúde funcionar. Agora, vamos falar de um problema que raramente se anuncia de cara: o sofrimento psíquico, sabe? Ele não chega com o diagnóstico pronto, ele se esconde. Se esconde em queixas comuns, em mudanças bem sutis de comportamento, numa tristeza que parece que nunca vai embora. E olha que forte essa frase. Ela ilustra um fenômeno chamado somatização, de um jeito brilhante. É exatamente isso. Quando a dor emocional, a angústia, não encontra a palavra para sair, ela se manifesta no corpo. Sabe aquela dor de cabeça que nunca passa? Aquele cansaço que não melhora com descanso? Muitas vezes são sinais. O mais interessante aqui é como esses sinais são visíveis no dia a dia. Não precisa ser um especialista para notar que alguém se isolou de repente, que a casa que era sempre impecável agora está descuidada, ou que o consumo de álcool aumentou. São pistas que aparecem na rotina, e existe um profissional que é treinado para enxergar exatamente isso. E é aqui que entra a peça-chave da nossa análise de hoje. Vamos conhecer o profissional que está ali, na linha de frente, muitas vezes sendo o primeiro e o único elo entre uma pessoa em sofrimento e o sistema de saúde, o Agente Comunitário de Saúde, o ACS. Então, o ponto crucial é este: o superpoder do ACS não é o diagnóstico, é a confiança. Essas pessoas conhecem as famílias, o contexto de vida, as dificuldades do bairro. Elas não estão ali para dar um nome para o problema, mas sim para criar um espaço seguro, sabe? Um lugar onde a necessidade pode finalmente ser dita e identificada. E a primeira grande ferramenta desse profissional é uma coisa chamada acolhimento. No contexto do SUS, isso vai muito além de um bom dia, tudo bem? É uma postura profissional, uma técnica de escuta qualificada que pode literalmente ser o começo da cura. Vamos ver como isso funciona na prática. Aqui, a gente vê bem a diferença entre o que ajuda e o que, mesmo com a melhor das intenções, atrapalha. De um lado, a escuta atenta, a validação; do outro, aquelas frases que todo mundo já ouviu, tipo "se anima" ou "tem gente pior", que no fundo acabam invalidando o que a pessoa está sentindo. O acolhimento é sobre ouvir para compreender e não para responder na hora. E olha só que exemplo poderoso. Uma frase simples como essa. Ela não oferece uma solução mágica, mas faz algo talvez até mais importante. Ela valida o sentimento da pessoa. Ela comunica que aquela dor é real, que ela foi vista e que está sendo levada a sério. Esse é o coração do acolhimento. Bom, depois de ouvir e acolher, vem o próximo passo. O ACS começa a construir a ponte para o cuidado. Essa segunda ferramenta é o encaminhamento. E não é sobre transferir um problema, viu? É sobre conectar ativamente a pessoa à rede de apoio que ela precisa. E essa rede, a RAPS, pode até parecer complexa, mas o ACS funciona como um guia. Geralmente, tudo começa na unidade básica de saúde. Para casos que precisam de mais suporte, existe a equipe E-Multi. Para situações mais graves, os CAPs oferecem um cuidado especializado. E claro, para emergências, tem a UPA e o SAMU. O ACS conhece esse fluxo e ajuda a pessoa a não se perder no caminho. É um trabalho fundamental de navegação num sistema que, para quem já está fragilizado, pode parecer um labirinto. E o ponto-chave aqui é que o trabalho do ACS não termina quando ele entrega um papel. De jeito nenhum. Eles ajudam a quebrar o estigma sobre serviços como o CAPS, explicando que é um lugar de cuidado, não de loucos. E, o mais importante, eles continuam acompanhando. Perguntam se a pessoa foi na consulta, se está se sentindo melhor. Eles são os verdadeiros guardiões desse cuidado no território. Agora a gente precisa falar sobre quem cuida desses cuidadores. Porque estar na linha de frente, absorvendo as dores, os traumas da comunidade, isso tem um custo emocional imenso. Pode levar a algo conhecido como cansaço por compaixão. Por isso, o autocuidado para esses profissionais não é um luxo, é uma necessidade absoluta. Aqui a gente tem um resumo de estratégias essenciais: reconhecer os próprios limites, se apoiar na equipe, saber se desconectar do trabalho e, o que é crucial,
procurar ajuda profissional quando o peso fica grande demais. A lição é que para cuidar bem dos outros, primeiro a gente precisa cuidar de si. E no final das contas, tudo se resume a isto. 1. Uma pessoa, uma conexão baseada em confiança, um vínculo humano. É isso que o ACS constrói. E é esse o ponto de partida que pode, silenciosamente, salvar uma vida e iniciar toda uma jornada de recuperação. Então, a gente termina com uma reflexão. Na próxima vez que a gente pensar em saúde, talvez valha a pena olhar para além dos hospitais e procurar por esses heróis discretos, os agentes comunitários. Porque o cuidado com a mente da nossa comunidade, muitas vezes, começa com eles, com uma visita, uma escuta e a construção de uma ponte.